Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, quero aqui, em poucos minutos, compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração no dia de hoje. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. Esse texto, Jesus está em meio ao seu exercício ministerial. Dá para a gente observar aqui, estudando esse texto mais profundo, que Jesus já havia pregado por muitas vezes, Jesus havia operado muitos milagres, muitas maravilhas, e diante de tudo isso, a multidão, os religiosos da época, os fariseus, os políticos, todos de uma maneira geral, eles queriam entender a vida de Jesus, eles queriam entender o ministério de Jesus, eles queriam entender a pregação de Jesus, o discurso de Jesus. Isto é tão verdade que em um determinado momento, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, a partir do verso 13, Jesus chega a perguntar aos seus discípulos o que as pessoas estavam falando a respeito dele. Aí os discípulos respondem: olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros estão dizendo que o Senhor é Elias, outros dizem que o Senhor é Jeremias. Aí Pedro levanta e se manifesta e diz: tu és o Filho do Deus vivo. Então percebe aqui que havia muito questionamento no meio da multidão, havia muitas perguntas, muitas interrogações entre as pessoas a respeito de Jesus. A classe religiosa queria saber quem era Jesus, a sociedade queria saber quem era Jesus. As pessoas queriam saber como ele conseguia fazer o que ele estava fazendo, como ele conseguia operar os seus milagres. Nicodemos chega a reconhecer em João, no capítulo 3, no verso 2, Rabi, sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Mas veja bem que esse discurso, esta palavra aqui do capítulo 10 do Evangelho segundo escreveu João, Jesus está trazendo aqui um esclarecimento para aqueles dias passados, mas também para os dias atuais. Aqui Jesus ele esclarece, ele revela, ele fala quem ele era e qual era a sua missão. Fica claro aqui de maneira muito objetiva, resumida. Jesus deixa claro aqui que ele veio para trazer vida e vida em abundância. Ele diz aqui em meio às perguntas diversas, e aí ele se revela: eu sou o bom pastor. Com esta afirmação, eu sou o bom pastor, Jesus está como dizendo: vocês querem saber quem eu sou, vocês querem saber o que eu faço, vocês querem saber qual é a minha missão, qual é a minha tarefa, qual é o meu objetivo, o meu propósito, porque eu vim ao mundo, porque eu estou aqui. Vocês querem saber? Aí Jesus diz: eu sou o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. Jesus, ele então se identifica aqui no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 10, no verso 11. Eu sou o bom pastor.
O escritor aos Hebreus, no capítulo 13, no versículo 20 e 21, diz que ele é o grande pastor. O escritor, veja bem que na primeira epístola de Pedro, no capítulo 5, no verso 4, Pedro diz que ele é o sumo pastor. Mas é interessante, se a gente observar no verso 10, Jesus deixa bem claro aqui que existe a batalha do mundo natural e a batalha do mundo espiritual. Jesus faz isso de maneira muito clara. Há um paralelo que existe aqui entre o mundo dos homens e o mundo espiritual, o mundo humano, o mundo espiritual. Aí Jesus deixa claro que existe o bem, mas também existe o mal. Jesus deixa bem claro que existe o reino do céu e o reino do inferno. Jesus deixa bem claro que existe o reino das trevas, o reino da luz, o reino de Deus. Jesus então diz: o ladrão, o diabo vem somente para roubar, matar e destruir. Veja bem que aqui Jesus ele não só esclarece quem ele é, mas ele também deixa bem claro quem é o diabo, qual é o objetivo do diabo, do nosso adversário. Olha, eu vou deixar bem claro para vocês. Vocês querem saber quem eu sou? Eu sou o bom pastor, que dá a vida pelas minhas ovelhas. Mas eu quero deixar bem claro para vocês que existe o diabo e o papel dele, a tarefa dele, o trabalho dele, o dom dele. A área dele é essa: ele vem para roubar, ele vem para matar, ele vem para destruir. Mas aqui Jesus afirma: mas eu venho para dar vida e vida em abundância. Jesus, com essa afirmação, ele está dizendo que ele é diferente do diabo. Se o diabo mata, ele dá vida. Se o diabo destrói, Jesus restaura. Se o diabo rouba, Jesus restitui. Jesus aqui com essa afirmação, ele está dizendo: se ele tira a paz, eu dou a paz, porque eu vim para dar vida e vida em abundância. Há um texto na Bíblia que eu gostaria de chamar a sua atenção, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Jesus está chegando em uma cidade chamada Naim. A Bíblia diz que quando ele está entrando, prestes a entrar na cidade, eis que saía um cortejo do enterro do filho único de uma viúva. Esta viúva já havia perdido seu marido, agora ela perde o seu único filho. Ela estava indo sepultar o seu único filho, quem sabe aquele que iria cuidar dela. Ela já havia perdido seu esposo, agora ela perde o seu filho. Ela não tem praticamente mais nada, o futuro dela não está mais garantido. Mas enquanto está saindo aquele cortejo, a caravana da tristeza, a caravana da angústia, da frustração, a caravana do desespero, está entrando em Naim a caravana de Jesus. Jesus está vindo com seus discípulos, a caravana da vitória, a caravana da bênção, do milagre, da esperança. Jesus manda parar o cortejo, porque o texto diz que Jesus compadece dela e diz: não chore. O texto é bem claro em dizer que Jesus toca no esquife e, parando os que conduzia, aí Jesus disse: jovem, eu te mando, levanta-te. O texto diz que sentou, que estivera morto, e passou a falar, e Jesus restituiu a sua mãe. Naquele dia, Jesus mostra o seu poder sobre a morte. Nem a morte poderia parar o exercício ministerial de Jesus. Veja bem que a morte tinha posto um fim na vida do filho daquela viúva. A morte tinha posto um fim na alegria daquela viúva. A morte tinha posto um fim na esperança daquela mulher. Mas Jesus, como que veio para dar vida e vida em abundância, ele ressuscita o filho daquela viúva. Em nome do Senhor Jesus, mediante esta palavra, se alguma coisa morreu na sua vida, Jesus ressuscita hoje. Receba esta palavra, se assegure nesta palavra, não porque eu, pastor Rodrigo, estou ministrando, mas porque é a palavra de
Deus. Não há impossível para Jesus. O que eu não posso fazer, Ele faz. O que eu não consigo operar, Ele opera. O que eu não consigo realizar, Ele realiza. O que eu não dou conta de fazer, Ele faz. Não tem nada que Jesus não possa fazer na sua vida, porque Ele está nos relembrando no dia de hoje. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir, mas eu não. Eu vim para que tenha vida e tenha em abundância. Deus abençoe a sua vida e um grande abraço em nome do Senhor Jesus.